Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao 6º Simpósio Acadêmico de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo. Eu sou o professor Daniel Chaim e serei moderador dessa palestra. Queria agradecer à organização do evento, o convite por estarmos aqui hoje. Em nome do professor Erlandi, que nos fez o convite, o professor diretor, o professor Silvio, que fez agora recentemente a abertura. É um prazer para nós poder contribuir aí com esse simpósio acadêmico. Atualmente, eu sou professor da FATEC Guaratinguetá, em disciplinas de marketing e negócios, e recentemente o doutoramento em administração, a linha de pesquisa em marketing, né, pela FEA USP. E neste momento estará aqui conosco, né, o meu amigo que eu dou as boas-vindas, o professor Carlos Brito, que ministrará a palestra com o título Não há almoço grátis: como o marketing contribuiu para a criação de valor. O professor Carlos Brito é professor de marketing da Universidade do Porto, de Portugal. Ele é presidente do Observatório do Vinho do Porto. Ele é vice-presidente da Associação Portuguesa de Management, administrador da APCER do Brasil, membro do Conselho Superior do Futebol Clube do Porto e membro de vários conselhos consultivos. Tem participação regular em órgãos de comunicação social, sendo frequentemente convidado como orador e motivacional speaker para abordar temas de marketing, inovação e empreendedorismo. Professor Carlos, em nome da diretoria da Escola de Engenharia de Lorena, queremos dar as boas-vindas e em nome da coordenação do evento, do professor Erlandi Andrade e do professor Eduardo Ferro, agradeço por ter gentilmente aceito o convite para estar conosco no dia de hoje. A vocês que estão participando conosco, sugiro apontarem as suas questões ou dúvidas que gostariam de discutir com o professor Carlos no momento final da palestra. Coloquem essas dúvidas e questões no chat e a sua participação é muito importante para nós, seja pelo Even ou seja pelo YouTube. Nós estaremos monitorando e, ao final da palestra, faremos esse bate-papo com a minha moderação. Bom, sem mais delongas, passo a palavra agora ao professor Carlos e desejo uma boa palestra a todos. Professor Carlos, muito bem-vindo, muitas afinidades, é um prazer contá-lo. Muito bom dia a todos. Aqui em Portugal já é boa tarde, mas isto é um exemplo daquilo que a tecnologia faz por nós e que é possível hoje de uma forma cada vez mais simples, fácil e eu diria natural estarmos aqui todos presentes, não necessariamente do ponto de vista físico, mas utilizando estas plataformas digitais. Começo por saudar o professor Daniel Chaim, que teve a amabilidade de me apresentar. Muito obrigado. É um colega, porque eu sou de marketing e o professor Daniel também. Obviamente tenho que endereçar o meu agradecimento e as minhas felicitações ao professor Erlandi Andrade pela organização deste simpósio e dizer-lhe que, de facto, para mim é um gosto muito, muito grande ter recebido este convite para falar aqui um pouco daquilo que eu mais gosto, que é marketing. Eu sei que estou a falar para pessoas na área da engenharia. Devo dizer que não é a primeira vez que o faço. De facto, eu dentro da Universidade do Porto pertenço à Faculdade de Economia e Gestão, mas há vários cursos em parceria com a Faculdade de Engenharia e eu sou professor de um deles e, portanto, são duas áreas que se complementam muito bem e eu espero que daqui por 40, 60 minutos, quem nos está a ouvir também possa dar por bem emprego o seu tempo. Se me dão licença, eu vou partilhar a tela. Penso que estão todos vendo
o primeiro slide da minha apresentação. Perfeito, professor. Muito obrigado. E, de facto, eu escolhi um título que é pouco académico, mas que creio que retrata muito daquilo que é o marketing, que é: não há almoços grátis. Depois, para ser um bocadinho mais claro, coloquei um subtítulo e, enfim, que é mais explicativo, que é: como é que o marketing contribui para a criação de valor. E creio que talvez a primeira questão que se deva colocar, que é uma questão muito simples, mas que nem sempre há uma clareza na resposta, é: para que é que serve o marketing? Eu diria que o marketing nos leva a falar de muita coisa, e quando se faz esta pergunta, muita gente pensa em propaganda, em descontos, em marcas, em promoções, em varejo, em preços, em pesquisas de mercado. E é verdade que o marketing tem a ver com isto tudo. Mas eu era capaz de dizer de uma forma simples que o marketing ajuda fundamentalmente a vender e a criar valor. E as duas coisas estão ligadas. Pronto. Tá Então ótimo. a minha fala estava aqui. Obrigado. Portanto, que era: para que é que serve o marketing? Obrigado pela chamada de atenção. Obrigado. Para que é que serve o marketing? E portanto, é tudo aquilo que eu referi. Portanto, quando nós falamos em marketing, pensamos nestas coisas. E o marketing, é verdade que ajuda a trabalhar tudo isto, mas de uma forma simples e direta, eu diria que o marketing serve para vender e para criar valor. As duas coisas estão ligadas, e posso até acrescentar que não se aplica só a empresas. Estas três palavras, de facto são três: vender, criar, valor, aplicam-se a outro tipo de organizações, nomeadamente sem fins lucrativos, aplicam-se a universidades, como as nossas, a USP e a Universidade do Porto, e, portanto, isto que aqui está, no fundo, é a missão do marketing. É para isto que o marketing serve. E para isso é preciso conhecer o mercado. Ninguém consegue vender bem se não conhecer os seus clientes. Ou, se quiserem, os seus potenciais clientes. Quem é que eles são? Como é que se comportam? O que é que pensam? Quais são os seus desejos? As suas expectativas? E, portanto, o marketing, aliás, fornece-nos várias ferramentas nesta área, desde toda a parte da pesquisa de mercados, a análise da concorrência, tudo o que tem a ver com o comportamento do consumidor. Tudo isso são áreas do marketing que caem aqui neste primeiro ponto do conhecer o mercado. E para eu conseguir vender e criar valor, a primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecer o mercado. Depois, tenho que definir os meus alvos. Em inglês diz targets, os alvos, os segmentos-alvo. Por uma razão simples, e isto até nem diria que é específico do marketing. Qualquer pessoa que trabalhe em gestão, em administração, sabe disso. É preciso foco. Se eu quiser fazer tudo, não faço nada bem. E, portanto, aqui também é assim. Eu olho para o mercado, mas depois tenho que saber quais são aqueles grupos de clientes, aqueles segmentos de mercado que são mais interessantes para a minha empresa. Estamos a falar homens, mulheres, mais novos, menos novos, com maior renda, com menos renda. Tenho que definir os meus alvos. Porque
identificando quais são os alvos que as empresas devem a seguir desenvolver uma proposta de valor. Uma proposta de valor é a essência daquilo que elas vão utilizar para captar clientes. E essa proposta de valor deve ter duas características muito simples, mas muito importantes. Deve ser distinta da concorrência e deve ser atrativa para os clientes. Provavelmente, eu sou professor de marketing há muitos anos. Não digo há quanto tempo, porque senão quem me está a ouvir diz que eu já sou muito velho. Mas já sou há muitos anos. E provavelmente este é aquilo que de mais importante eu posso dizer em qualquer curso de marketing que dê. Tem a ver com este slide. Desenvolver uma proposta de valor distinta e atrativa. Em primeiro lugar, tem que ser distinta da concorrência. Eu digo aos meus alunos que se for para ser igual à concorrência, eles não precisam de aprender marketing. Basta copiarem aquilo que os outros estão fazendo. A essência do marketing é ser distinto. É ser único. Aquilo que eu posso ensinar, aquilo que eu posso recomendar, aquilo que eu posso aconselhar às empresas com quem trabalho é que não sejam mais uma empresa no mercado. Porque ser mais uma empresa no mercado, atuando igual às outras, essa empresa está a mais. E aquilo que nós temos que fazer é não estar a mais. E para não estar a mais, eu tenho que ser distinto da concorrência. E quem me está a ouvir pergunta, mas distinto em qualquer coisa? Se eu pintar o edifício da empresa cor-de-rosa com laranja e amarelo, já estou sendo distinto. Não, tem que ser distinto e atrativo para o consumidor, para o cliente. O que é que eu quero dizer? Eu tenho que ser distinto em alguma coisa ou em algumas coisas a que o cliente dê valor, dê importância na altura de escolher. E toda a estratégia de marketing gira em torno disto. Se todos estão vendendo lápis preto, eu não posso ser mais uma pessoa a vender lápis preto. Posso vender lápis vermelho, lápis verde, lápis azul, mas não ser mais um vendendo igual a muitos outros. Eu só tenho que saber, primeiro, se eu tenho condições para produzir lápis vermelho melhor do que qualquer outro. E segundo, saber se os clientes estão querendo lápis vermelho ou não. Se isso acontecer, é por aqui que eu devo ir. Porque senão estou condenado a muita concorrência de muitas outras empresas que estão vendendo exatamente a mesma coisa. Já agora isto não tem ligação política nenhuma. Pode ser vermelho, como podia ser amarelo, laranja, azul, ou verde, ou outra cor qualquer. E depois nós, em marketing, operacionalizamos esta proposta de valor, porque depois isto tem que dar origem a ações concretas, e tornamos operacional esta proposta de valor que se espera que seja distinta e atrativa, como? Oferecendo soluções. Eu não digo produtos, eu não digo serviços, eu digo soluções. Porque aquilo que o cliente quer é uma solução. E quer soluções que vão ao encontro das necessidades e das expectativas dos clientes. Essa solução, se assumir uma forma material, eu digo que é um produto. Se a solução assumir uma forma imaterial, eu digo que é um serviço. Por exemplo, todos nós precisamos de uma
de soluções de mobilidade no sítio onde vivemos. Eu preciso de me deslocar para o meu trabalho e, portanto, tenho que ter aqui uma solução. Posso comprar um automóvel e adquirir um produto e sou eu que vou dirigindo o automóvel. Ou então posso ir de ônibus, e nesse caso já estou num serviço, posso alugar um automóvel e também estou num serviço. Posso ir de táxi ou de Uber e também estou num serviço. São diferentes soluções para a mesma necessidade. Por isso é que as empresas devem pensar em soluções e não em produtos ou serviços. O produto ou serviço é já uma forma concreta de satisfazer a solução. Depois é preciso comunicar e promover a solução que eu quero vender. Eu tenho aí duas palavras, uma é comunicar, outra é promover. Significa eu tenho que informar os meus clientes e potenciais clientes, mas também tenho que mostrar que tenho uma boa solução para eles. Está bem? Portanto, não é só informar, é convencer de que tenho uma solução que corresponde àquilo que eles querem. Convencer não significa enganar. Significa que tenho que utilizar os argumentos que mostrem que é uma boa solução que eu tenho para eles. Seja essa solução, volto a dizer, um produto ou um serviço. E depois tenho que disponibilizar a solução no sítio certo, à hora certa. No sítio certo, à hora certa. Isto tem a ver com uma área muito importante do marketing, que é toda a parte da distribuição. Há empresas que estão no sítio certo, mas à hora errada. Outros que estão à hora certa, mas no sítio errado. Outros até que estão no sítio errado, à hora errada. Vejam lá como é que conseguem vender. O importante é que eu esteja no sítio certo, à hora certa. Está bem? Pronto. Hoje os meios eletrónicos permitem-me alargar isto muito. Eu, para estar no sítio certo, não preciso de estar em São Paulo. E para estar à hora certa, não precisei de me levantar muito cedo, porque aqui já são 2 horas da tarde. Está bem? E, aliás, já trabalhei muito hoje. Portanto, só para dizer que os meios eletrónicos hoje até nos ampliam esta vertente. E, finalmente, eu tenho de definir um preço. Definir um preço. E o preço é a coisa mais difícil, provavelmente é a coisa mais difícil na área do marketing. E eu agora peço aos meus amigos professores da engenharia, outros participantes até de empresas, ou até estudantes da engenharia, que me desculpem, porque vou ser um bocadinho radical. E vou dizer aquilo que nós dizemos em marketing, que não é necessariamente uma verdade absoluta, mas é aquilo que nós dizemos. É que o preço não depende do custo dos produtos. Não quer dizer que o custo do produto ou do serviço não seja importante. Condiciona o preço. Condiciona. Mas o preço deve ser estabelecido com base no valor que o cliente atribui àquele serviço ou produto que eu tenho para lhe vender. E esta é como uma balança. Uma balança. De um lado eu tenho preço, do outro lado eu tenho valor. E o valor depende de quê? Depende do produto, das suas funcionalidades, das suas características técnicas, do design. Se for um serviço, depende, obviamente, do tempo, da forma como o cliente é tratado, mas também depende da distribuição, da tal disponibilização, da imagem que eu fui capaz de criar com a propaganda e outras formas de comunicação. E aquilo que é importante é que no prato do valor, o prato do valor pese mais do que o prato do preço.
O preço é aquilo que o cliente vai ter de pagar por algo e o cliente está disposto a pagar se considerar que o valor que está levando para casa é maior do que o preço que está pagando. As coisas não são caras ou baratas pelo facto de custarem muitos ou poucos reais. Eu posso ter um produto que custa poucos reais, mas que ser percebido como caro. Quando é que um produto que custa com um preço de poucos reais é percebido como caro? Quando o preço é maior do que a percepção de valor. Eu posso ter um produto que são muitos reais, um carro de luxo, e, no entanto, haver uma percepção de que a relação qualidade-preço é boa e, portanto, o cliente daquele produto não o considera caro. É por isso que não há almoços grátis. Não há almoços grátis. Tudo tem que ser pago. Tudo tem que ser pago. A questão não está em saber se o produto é gratuito, é de graça ou não. A questão é se o preço que estão cobrando é maior ou menor do que o valor que eu estou levando para casa. Porque se o cliente considera que está adquirindo um valor maior do que o preço que lhe estão cobrando, ele vai considerar que é um bom preço e está disposto a pagar. É por isso que eu digo, é necessário definir um preço que crie valor tanto para a empresa como para os clientes. E esta é a parte mais difícil. Por isso é que eu digo que é provavelmente a parte mais difícil do marketing. É que se fosse só para criar valor para a empresa era fácil. Criar valor só para os clientes é fácil. Criar para os dois é mais difícil. E isto mostra que no marketing é muito uma questão win-win. Quem é que ganha? Tem que ganhar a empresa, porque senão vai abrir falência e vai fechar, e tem que ganhar os clientes, porque se os clientes não ganham, da próxima vez não vão comprar. Está bem? Pronto. Portanto, esta é talvez a área mais complexa ao nível do marketing e que resume tudo aquilo que eu disse e que tem a ver, que termina aqui. Não há almoços grátis. Eu devo dizer que quando eu falo em valor, isso agora é importante, estou pensando muito em valor económico, mas também posso pensar noutras formas de valor. A criação de valor pode não ser exclusivamente económica. Ou até a parte mais importante não ser económica, ser, por exemplo, valor social. Pode ser valor ambiental. Pode ser valor científico. Pode ser valor cultural. Portanto, eu até agora falei muito em valor económico, falei em reais, podia falar em dólares ou euros, mas quero aqui tornar claro que o valor pode não ser necessariamente económico, pode ser valor social. Eu posso ter uma organização sem fins lucrativos apoiando pessoas desfavorecidas e aquilo que se espera é que essa organização crie valor social, neste caso, está bem? Pronto, e só para ficar bem claro que nós no marketing não lidamos apenas com a criação de valor económico. Pode ser outro tipo de valor, pode ser valor científico. Eu estou numa casa de conhecimento e quando eu publico um artigo científico que é reconhecido pela comunidade científica, que é muito citado e que influencia outras pesquisas que vêm a seguir, eu diria que é um artigo que tem muito valor. Pergunto, mas você vendeu isso por quanto? Eu não vendo nem por nada, porque não tem valor económico, tem valor científico.
Está bem? Mas também tenho que ter o meu marketing para promover os resultados da minha pesquisa. Pronto. Portanto, esse é outro aspecto que eu queria aqui ficar claro. Nós em marketing lidamos muito com vendas, com criação de valor, mas não é só necessariamente valor económico. Esta questão do valor permite-me até calcular o valor das marcas. Eu tenho aqui uma empresa, há outras empresas. Esta é a Brand Finance. Todos os anos avalia as principais marcas mundiais. Eu tenho aqui os resultados deste ano, 2022, e segundo este estudo, poderá haver outros que os resultados são diferentes, porque as metodologias são diferentes. A Apple é a marca mais valiosa do mundo. Depois vem a Amazon, a Google, a Microsoft, Walmart, Samsung, Facebook, por aí fora. Este valor da marca decorre da capacidade que a marca tem para acrescentar valor aos produtos onde ela aparece. Está bem? Se tiver aqui um celular, não sei se estão vendo o celular que eu tenho na mão, ou se só estão vendo a tela, mas eu tenho aqui um celular na mão. Se este celular não tivesse marca nenhuma, tinha um preço de X. Como por acaso na parte de trás tem uma maçãzinha, que é essa primeira marca que aí aparece, provavelmente o preço, só pelo facto de ter esta marca, ou de ser desta marca, ele acrescenta valor. E o valor das marcas depende da capacidade que as marcas têm para acrescentar valor aos produtos e aos serviços. Isto é assim, eu tenho aqui o ranking também deste ano 2022 das marcas mais valiosas do Brasil, isto segundo a Kantar BrandZ. Em primeiro lugar aparece o Itaú, depois a Brahma, Bradesco, Skol, Claro, Magazine Luiza, Nubank, Petrobras, Vivo e Antártica. É muito bom porque aparecem 3 cervejas. O que mostra bem como o Brasil tem um tempo fantástico, e daí a importância das marcas das cervejas. Mas isto para dizer que eu também tenho aqui a avaliação, de acordo com esta empresa, daquilo das principais marcas do Brasil. Até no futebol. Eu também, a Brand Finance, também todos os anos, eu creio que para 2021 ainda não tem, eu não conheço o relatório, mas também tem o ranking das marcas, leiam, dos times mais valiosos do mundo. Em 2021 era, em primeiro lugar, o Real Madrid, depois Barcelona, ambos de Espanha, depois surgia o Manchester United, o Manchester City, de Inglaterra, o Bayern de Munique e por aí fora. A marca do time é uma marca e também acrescenta valor. Eu estou usando uma camiseta que não tem marca nenhuma, mas se tivesse aqui Manchester United, certamente que esta camiseta tinha custado mais. Está bem? Pronto. Isto para dizer, isto é marketing puro e duro. E tudo isto leva-me a falar numa coisa muito importante, e esta é a segunda parte da conversa que eu quero ter aqui convosco, que é a inovação. Eu até agora procurei perceber para que é que serve o marketing e como é que nós, no marketing, que ferramentas é que temos para vender e para criar valor. De uma forma simples. Eu estou falando há 20 minutos. Mas vou agora introduzir aqui um elemento novo, que é a necessidade de inovação. E sobre isso, creio que há aqui 2 perguntas que se podem fazer. É possível haver marketing sem inovação? E há até outra pergunta. E é possível haver inovação sem marketing? Eu vou tentar responder às 2.
E porque falei até agora de marketing, vou falar agora um pouco de inovação. E no final vou responder, ou tentar responder, a estas duas perguntas. Vamos começar então a falar de inovação. Eu tenho aqui um outro estudo, que é um estudo também anual, é publicado todos os anos, e é um índice de inovação global, o Global Innovation Index. É um índice que é calculado com base num conjunto de indicadores e depois chega a um valor final. E até faz o ranking dos países. Pronto. Temos aqui o ranking. Eu não trago isto aqui para que os meus amigos e as minhas amigas que me estão ouvindo e vendo vejam onde é que está o Brasil, onde está Portugal. A ideia não é que vejam, é só para mostrar que é um ranking. Portanto, o estudo, o relatório é bastante mais complexo, mas tem um ranking. Mas eu trago aqui os resultados deste relatório por causa disto. Isto é um gráfico. E no eixo vertical eu tenho o índice de inovação, o dito Global Innovation Index, para os vários países. E no eixo horizontal eu tenho o PIB per capita, o Produto Interno Bruto per capita. E como nós estamos vendo, há uma relação entre os dois. Os países mais ricos são aqueles que mais inovam e os que mais inovam também tendem a ser mais ricos. Isto aqui é um pouco uma bola de neve. Pode-se perguntar, mas ele é rico porque inova ou inova porque é rico? As duas coisas estão ligadas. Mas uma coisa é verdade. A inovação é o principal motor de desenvolvimento das sociedades. Sempre foi assim. Não é de agora. Sempre foi. Desde há milhares de anos. Não é de agora. Isto é que é importante. Outro dia estava ouvindo uma palestra e alguém dizia que no futuro a inovação vai ser muito importante. É verdade. Mas não é só no futuro. É também no presente. E também foi no passado. Isso aí. A inovação sempre foi o principal motor de desenvolvimento das sociedades. E quando eu falo numa sociedade, posso estar falando num país, num estado, numa cidade, numa empresa ou numa organização não governamental, por exemplo. Ou num clube, num time de futebol. Aqueles que são mais inovadores são aqueles que, à partida, têm mais condições para ser mais competitivos. Então, o que é a inovação? Porque também, muitas vezes, não há um entendimento claro do que é inovar. Será que isto é um exemplo de inovação? Isto é o primeiro modelo do iPhone. Pronto. Quando o iPhone foi lançado para o mercado, será que isto era um exemplo de inovação? Na área dos celulares? Vou fazer outra pergunta. E uma roda? Será que quem inventou a roda inovou? Olhem, e um homem pré-histórico que foi capaz de criar uma pedra facetada, cortante como esta, será que ele na altura inovou? Hoje certamente que não, mas na altura, comparando com a tecnologia que existia,
o primeiro a fazer isto será que inovou? É que, de facto, uma coisa é inovação, outra coisa é invenção. Inovar é mais do que inventar. Inventar é criar algo de novo. Um inventor é uma pessoa que cria coisas novas. Um inovador é mais do que isso. Inovar significa desenvolver novas soluções geradoras de valor. E já estão vendo porque é que eu estou a falar nisto, porque a palavra volta a estar aqui. Valor. Eu comecei a falar em valor há 30 minutos atrás. E agora volto a falar em valor. Porque para haver inovação não basta uma nova solução. Tem que ser uma nova solução que crie valor económico, social, ambiental, mas tem de criar. Esta questão da criação de valor é tão importante que eu até tenho uma definição de inovação ligeiramente diferente. Ela é igual a esta, só que a ordem está ao contrário. Que é inovação, é a criação de valor com base em novas soluções. É a mesma coisa, a ordem está ao contrário. E porquê é que eu até gosto mais desta? Porque coloca em evidência a criação de valor. Ou seja, se eu inventar uma coisa, mas que não serve para nada, ou seja, não cria valor, eu não estou inovando, só estou inventando. Para inovar, tenho que inventar algo de novo que seja útil. E sendo útil, cria valor. Está bem? Pronto. Portanto, este é um aspecto importante e é por isso que o marketing está aqui metido. Porque eu não tenho dúvidas de que isto são exemplos de inovação. É mais do que uma mera invenção. Estes 3 exemplos, desde o celular smart touchscreen, desde a lâmpada incandescente criada pelo Thomas Edison, até à roda, na altura em que ela foi criada, são formas de inovação, porque todas elas geraram valor para as sociedades que adotaram estas invenções. Portanto, não são meras invenções, são invenções geradoras de valor, ou seja, são verdadeiros exemplos de inovação. Da mesma maneira que o Spotify é um excelente exemplo de inovação. Ou a Uber, ou o Airbnb. Portanto, tudo isto são exemplos de inovação. São novas abordagens, novas soluções geradoras de valor. E são geradoras de valor porque são úteis para alguém. E sendo úteis, há alguém que está disposto a pagar por estas soluções. Volto a dizer, não é só valor económico, pode ser valor ambiental. E hoje, por exemplo, um desafio muito grande que a humanidade tem a ver com as alterações climáticas e com as novas soluções de produção de energia, que certamente tem que ser economicamente sustentável, mas que vai criar também muito benefício para o meio ambiente e, portanto, criação de valor ambiental. Ou tem aí esse senhor, Muhammad Yunus, que foi o criador do microcrédito e, portanto, de uma solução muito, muito geradora de valor social. Ele é um inovador enorme, não da tecnologia, não para propriamente fazer dinheiro no final, mas para apoiar quem precisa em negócios muito pequenos, porque muitas vezes é isso que faz a diferença entre um pobre e alguém que já não é pobre, porque já tem um pequeníssimo negócio e aquilo que ele precisa não é de muito dinheiro, mas de um microcrédito. Muhammad Yunus. Tentando sistematizar, quando nós falamos em inovação, eu posso inovar
nos produtos, também nos processos. Não é só produto, posso inovar no processo, posso inovar no mercado, ou seja, no marketing, na abordagem ao cliente. E a quarta forma é a inovação organizacional, a inovação no modelo de negócio. E eu trago isto aqui só para tornar claro que a inovação não é só de produto. Eu posso inovar no produto. Muitos dos exemplos que eu dei até agora têm a ver com inovação de produto, mas na realidade também temos inovação de processo, inovação de marketing e inovação organizacional. São, no fundo, as formas e as áreas onde eu posso inovar. E é por isso que eu posso... Esta é a resposta à primeira questão. Não há inovação sem marketing. Porquê? Porque para haver inovação tem que criar valor. E o valor cria-se no mercado. E, portanto, muitas vezes eu crio coisas novas que não têm viabilidade. Não é porque elas não sejam interessantes. É porque lhes falta o marketing. Porque se o marketing tivesse lá estado, essas novas soluções tinham chegado aos seus destinatários corretos, eles teriam dado o devido valor e tudo isto tinha sido sustentável. Portanto, não há inovação sem marketing. Porque para haver inovação tem de haver criação de valor e porque o valor se cria no mercado. O valor não se cria numa fábrica, no gabinete de um diretor da empresa. Não. O valor se cria no mercado. Eu, se tiver um quadro, e este quadro vale muito dinheiro, vale R$1 milhão, e pergunto, mas alguém pagou R$1 milhão pelo quadro? Não, para já não pagou. E daqui por um ano eu digo, olha, afinal só me deram R$100 mil. E o quadro valia R$1 milhão. Eu posso concluir, não, o quadro não valia R$1 milhão. Só valia 100 mil porque foi isso que você conseguiu. Está bem? As coisas valem. Esta é a nossa maneira de pensar em marketing e peço desculpa aos engenheiros que nos estão ouvindo, porque às vezes podem não concordar, mas nós em marketing temos este defeito, entre aspas, de pensar assim. O valor depende daquilo que efetivamente se paga no mercado. Está bem? Pronto. Vou agora fazer a pergunta inversa. E será possível haver marketing sem inovação? Já percebemos que não há inovação sem marketing. Mas será possível haver marketing sem inovação? Bom, vamos recordar aquele aspecto que eu disse que era o slide mais importante. É preciso desenvolver uma proposta de valor única e atrativa. Este é o slide mais importante do marketing. Por acaso aqui já não tenho lápis, tenho peixinhos, mas sempre não ser mais um. Porque se for mais um, estou a mais, provavelmente, está bem? E depois nós, em marketing, temos que trabalhar aquilo que eu há pouco referi, oferecer uma solução, comunicar, disponibilizar, que é estes 4 aspectos: o produto, a comunicação, a distribuição e o preço, que nós em marketing chamamos o marketing mix. Eu tenho que trabalhar estas 4 coisas. Mas sempre tendo presente na minha cabeça que tem que ser único. Tem que ser distinto. Tem que ser diferente. Porque senão estou a mais. E mesmo aquelas empresas em que apostam no preço baixo, elas também estão tentando ser únicas pela via do preço. Porque senão há sempre alguém que vai ter um preço mais baixo e vai conseguir vender e eu não consigo. Portanto, esta é a grande recomendação que eu posso dar ao nível do marketing. Tem que ser diferente, tem que ser único. E é sendo único que eu me distingo da concorrência. Isto é uma marca que em muitos aspectos é única. É por isso que ela vale muito. Há muitos aspectos relativos a esta marca que são distintos
da concorrência e que são importantes para o consumidor. Da mesma maneira desta marca. Da mesma maneira desta. Por isso é que ela vale tanto. Ou desta, eu não sei se existe Ryanair no Brasil. Ryanair é uma empresa low cost muito de aviação, muito bem sucedida na Europa. É uma forma de ser distinto. Eles não dizem que a comida é boa, não dizem que o assento, a vaga, a cadeira é grande, não é? É tudo muito pequeno, mas é barato. E, portanto, é uma forma de ser distinto pelo preço. Isto também é uma grande marca que é distinta, não só pela publicidade, mas por todo um conjunto de aspectos que a tornam única. Por isso é que ela é forte e é grande. E, portanto, eu volto a referir, esta é a palavra, eu digo aos meus alunos que ninguém passa se não souberem isto. Tem que ser único. É a coisa mais importante. E todo o curso pode ser um curso de um semestre. Pode ser um curso de 5 anos. De marketing, tudo gira em torno disto. Ser único. É por isso que não há marketing sem inovação. Porque se eu fizer um marketing igual a qualquer dos outros, eu já não estou a ser único. Eu como marketeer, tenho que permanentemente buscar a inovação. Porque senão estou fazendo aquilo que os outros estão a fazer. E se eu fizer aquilo que os outros estão fazendo, eu sou mais um. E sendo mais um, estou a mais. Está bem? Pronto. Portanto, não há marketing sem inovação. Nem há inovação sem marketing. São duas coisas que estão ligadas. Uma não vive sem a outra. Eu preciso de marketing para a inovação. Porquê? Porque o valor se cria no mercado. Preciso da inovação para o marketing. Porquê? Porque a essência do marketing é ser único. E a única forma de eu ser distinto é buscando permanentemente a inovação do produto, do processo, da abordagem ao cliente ou a inovação do modelo de negócio. Podem me perguntar, mas se é assim tão bom, por que razão não há mais inovação? Devíamos ser todos muito inovadores. Olhem, a inovação exige criatividade. E não é uma questão da pessoa ser criativa, é da organização ser criativa. E muitas vezes nós somos criativos, mas as nossas empresas não são criativas. Depois, a inovação também exige conhecimento. Eu estou falando numa casa do conhecimento. Estou falando para uma escola da USP, Universidade de São Paulo, uma universidade. E é importante ter o conhecimento. E muitas vezes falta-me o conhecimento para eu poder inovar. Mas além disto, há uma coisa que me falta. É que inovar dá trabalho. Exige recursos. Implica riscos. Leva-me para fora da minha zona de conforto. É muito mais simples não querer inovar. Porque inovar implica tudo isto. O que significa que para haver inovação organizacional, portanto estamos a falar ao nível das organizações, é preciso haver criatividade, é preciso haver conhecimento e é preciso um terceiro ingrediente, que é a atitude. Atitude. Tem de haver uma cultura de inovação nas organizações. E eu já estou falando há 40 minutos. As minhas amigas e os meus amigos já devem estar ficando um pouco fartos de me ouvir e, portanto, eu não vou falar aqui de 20 mil aspectos sobre atitude inovadora. Vou falar em 3 ou 4 só. Primeiro, tem que pensar grande. Se pensa pequeno, se é pouco ambicioso, vai conseguir sempre muito pouco. Se pensar grande, se tiver muita ambição, eventualmente vai conseguir fazer coisas grandes. Está bem?
Esse é o primeiro ingrediente para a inovação. Ambição. Tem que pensar grande. O segundo elemento para uma atitude de inovação, para uma cultura de inovação, é que não há problemas. Há desafios. As pessoas que trabalham comigo sabem que não podem utilizar a palavra problema. Ou melhor, a palavra problema está reservada para situações muito complicadas. Há situações de saúde que são um problema. Há situações financeiras que podem ser um problema. Podem. Pode haver até questões familiares, de relacionamento com o marido ou a esposa que podem ser um problema, ou com os filhos que podem ser um problema. Mas tirando casos, eu diria, graves, aquilo que nós temos pela frente não são problemas, são desafios. Ai, tenho um problema, eu não consigo vender. Não, você não tem um problema. Você tem o desafio. Só tem que mostrar que consegue dar a resposta ao desafio. Está bem? Eu tenho um problema. Eu não sei como é que vou resolver esta reclamação de um cliente. Você não tem um problema. Você tem o desafio de dar uma boa resposta. Porque na maior parte dos casos, os problemas só existem na nossa cabeça. Está bem? Pronto. E se eu quero ser inovador, eu tenho que encarar as coisas desta maneira. Por favor, guardem a palavra problema só para casos extremos. Mais de resto, digam, eu tenho desafios pela frente. Só tenho que mostrar que estão à altura do desafio. Está bem? Depois é preciso resiliência. Resiliência. Inovar significa fazer coisas novas. Significa desbravar terreno desconhecido. Significa que vou ter muitas dificuldades que não estava à espera. Se eu vou desistir à primeira dificuldade, ou seja, se eu não sou resiliente, eu não consigo inovar. Porque inovar é arriscado. Isso, aliás, leva-me para aqui. Para eu ser inovador, eu tenho que estar... não é eu, é a minha empresa, a minha organização, tem que estar a admitir que eu posso falhar. Porque se não me deixarem falhar, eu não sou inovador, eu nem faço nada. E as organizações mais inovadoras não são aquelas que acertam sempre. São aquelas que permitem que eventualmente as coisas não corram bem. Eu tenho aqui uma frase deste grande senhor que todos conhecem, o Albert Einstein, que diz que o insucesso, o falhanço, é o sucesso em progresso. Portanto, eu para ter sucesso vou ter que falhar certamente algumas vezes. Porque senão é só como acertar na lotaria. E isto é uma questão de cultura. Volto a dizer, não é uma questão de eu, é uma questão da minha empresa ou da minha organização. A minha universidade será tanto mais inovadora quanto mais tolerante for ao falhanço. Se for intolerante ao erro, ninguém vai arriscar e a evolução para. Bom, e todos nós conhecemos pessoas muito inovadoras. Todos nós conhecemos pessoas muito inovadoras. Vamos até dar aqui exemplos. Este aqui tem uma fortuna enorme, é das pessoas mais ricas do mundo. Mas para haver pessoas destas que são conhecidas, que são referências, que são exemplos de sucesso, há milhares, há milhões de pessoas que também procuraram inovar, que inovaram e que as coisas eventualmente correram mal. Porque uma coisa alimenta a outra. Nós conhecemos estas caras bonitas dos bem-sucedidos, mas para que estes existam, muita gente também falhou. Tentou, arriscou, inovou, procurou ter sucesso e não conseguiu. É normal, um não vive sem o outro. E é por esta capacidade que nós temos de arriscar
e de admitir que as coisas podem não correr bem. Porque isso é muito importante. As coisas podem não correr bem. Que nós hoje temos uma estação aeroespacial permanentemente habitada. Para construirmos isto, houve muita gente que falhou, houve muita tecnologia que falhou. Para termos robôs que em certas áreas fazem operações, cirurgias, melhor do que um médico, foi preciso testar muito, haver muito insucesso para chegar aqui. Para produzirmos um computador quântico, que para já ainda está em fase eu quase diria, de desenvolvimento, ainda não faz parte do nosso dia-a-dia, mas quando fizer, nós vamos ter uma capacidade de processamento de dados muitíssimo maior do que a que temos. Para chegar aqui, foi preciso admitir que houve gente que tentou, que errou, para alguns serem bem-sucedidos. E esta é uma questão de atitude que eu gostaria de deixar. Para além de tudo aquilo que eu disse, das ferramentas, dos meios, de tudo aquilo que é marketing, que é inovação, tudo aquilo que existe, há este aspecto da cultura e da maneira de estar das organizações. A abertura ao erro e ao falhanço. Porque se nós não quiséssemos nós, enquanto espécie, falhar, meus amigos, hoje eu não estaria aqui a falar convosco, mas provavelmente eu seria uma coisa parecida com esta que estão a ver. Estes são aqueles que não quiseram arriscar. São aqueles que se mantiveram sempre na mesma, porque não arriscaram. Porque os que arriscaram foram capazes de fazer uma coisa fantástica, que é uma videoconferência como esta que nós estamos tendo agora mesmo. E a todos, eu agradeço muito terem ouvido e estou ao dispor para as perguntas que me queiram colocar. Muito bem, professor. Eu vou aplaudi-lo porque, assim, eu como profissional de marketing, né, e também professor em marketing, né, eu queria parabenizá-lo pela habilidade em trabalhar esse tema tão amplo, e o senhor conseguiu trazer essa discussão em 50 minutos. É algo que é necessário uma habilidade e um conhecimento muito grande. Parabéns por isso, para todos os públicos que nos assistem aqui agora. Pôde entender o que é o marketing estratégico até o marketing mix. Então, assim, todo mundo entendeu o funcionamento do marketing e essa é uma habilidade fantástica. Parabéns e a gente agradece muito a sua participação e as suas falas. Um gosto enorme. Muito bem. Bom, vamos passar então para esse segundo momento, né? Que agora é a parte de contribuição e a parte que nós podemos aí realmente discutir aí com o professor sobre o tema que ele abordou. Reforço a todos que nos assistem, né, que pelo Even ou pelo YouTube, coloquem as suas questões, né, aquilo que vocês querem contribuir, para que a gente possa fazer essa discussão aqui com o professor Carlos Brito. Professor, eu vou tomar liberdade, né, como professor, e quando eu recebi o convite, né, da organização do evento, e eu vi o tema da palestra, né, não há almoço grátis. Imediatamente me veio a composição americana de economia, né, de custo de oportunidade. Eu falei, bom, essa pergunta eu vou ter que provocá-lo, né? E ao longo da palestra eu falei, bom, agora ela reforça ainda mais. A pergunta é, nós discutimos, e o senhor apresentou muito bem, a questão da proposta de valor, né? E que não é só um valor econômico, ele é um valor cultural, ambiental, enfim, e todos os outros que estão constituídos no ser humano, né? Que é o mais importante. E dentro dessa figura humanística, digamos assim, a pergunta é, não parece muitas vezes que algumas empresas, elas atribuem esses outros valores, mas sempre com um fim econômico? Então, assim, quando a gente fala no almoço grátis, como o marketing contribui para a criação de valor? No fim de tudo, não é o valor econômico? É uma provocação, por favor, professor. Daniel, é uma excelente provocação e eu agradeço-lhe muito, até porque vai permitir clarificar aqui algumas coisas.
eu vou tentar transmitir o meu entendimento sobre essa questão, porque é muito complexa. É muito complexa. E ela é, eu até diria que a resposta evolui com a sociedade. Vamos ver o seguinte. Quando eu falo em valor económico, social, cultural, ambiental, etc., eu diria que qualquer organização vai prosseguir, vai tentar criar diferentes tipos de valor. Numa empresa privada, provavelmente o valor económico está lá em cima, mas depois também terá valor social, valor cultural, etc. Outros valores, hoje, por exemplo, a questão do valor ambiental, não poluir, enfim, todos nós, uma parte de nós, certamente conheceu práticas, e infelizmente conhece, empresariais que não respeitam o ambiente, em que a criação de valor ambiental é zero. Pronto. Se eu for para uma organização não governamental de apoio sem abrigo, por exemplo, onde é que eu vou colocar a ordem? Eu vou dizer, provavelmente, em primeiro lugar, vou criar valor social. Não quer dizer que o valor económico também não tenha que ser gerado um pouco. Não vai estar em primeiro lugar, vai estar um pouco mais para baixo, ou outro valor cultural, ambiental, o que for. É uma questão de hierarquia. Numa universidade pública, a hierarquia será uma, numa universidade privada já será outra. Pronto. Portanto, é uma questão de hierarquia. A evolução da sociedade vai no sentido de que estou falando muito em economias de mercado. Podemos dizer economias capitalistas, pronto, funcionamento de mercado. Vai muito no sentido daquilo que se chama uma economia de stakeholders. Ou seja, as organizações que operam, sejam empresas ou não, cada vez mais têm que tomar em consideração outros stakeholders e não apenas aqueles diretamente com que lidam. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que há 50 anos, há 100 anos, provavelmente uma empresa só olhava para aspectos económicos. Hoje não o pode fazer. E as outras criações de valor, nomeadamente social e ambiental, para já não falar cultural e outros, têm que estar bem lá em cima nas prioridades. Porque senão, essa empresa não sobrevive, mas nenhum de nós vai sobreviver para contar. Está bem? Estamos todos metidos no mesmo barco. E, portanto, é uma questão, repare, o que eu quero dizer tudo isto também evolui com a história e com a sociedade. Agora, se me pergunta, e para finalizar, mas não acha que há empresas que exageram só no foco no valor económico? Acho que há. Porque hoje, cada vez mais, para a minha sobrevivência, eu também tenho responsabilidades sociais a que tenho que atender. Perfeito, professor. Olha, muito obrigado. É uma pergunta extremamente delicada, né? Mas o senhor sabe muito bem, porque assim, a proposta de valor, ela tem que ter uma hierarquia mesmo e vários posicionamentos diferentes da empresa, né? Então, acho que foi brilhante. Bom, professor, temos outras perguntas. O professor Adriano Rosa, ele pergunta o seguinte: é inevitável falar sobre isso, né? Mas a pandemia, ela motivou muitas modificações no marketing. Ele poderia falar um pouco sobre essas mudanças que a pandemia provocou e se inovações aconteceram na Europa e em Portugal mais especificamente, por exemplo? Por favor. A pandemia alterou muito o mundo, e durante a pandemia, que ainda não foi embora, aqui já estamos tendo um comportamento mais relaxado, mas ela ainda anda por aí, ainda mata gente, ainda há muita gente infectada, implicou uma alteração do comportamento da sociedade e, consequentemente,
dos consumidores. O que significa o marketing teve que se adaptar. Em muitas coisas. Eu vou falar aqui talvez uma e depois com algum desenvolvimento. Um facto importante tem a ver com o low touch. Baixo contacto. Portanto, a pandemia fez com que nós tivéssemos que fazer negócio e trabalhar com menos contacto social, maior afastamento. Por exemplo, vamos começar até pelo trabalho, o teletrabalho. Eu não sei como é que se diz teletrabalho no Brasil, se é teletrabalho ou se utiliza uma palavra em inglês home office. É home office ou trabalho remoto. Ou trabalho remoto, pronto. Nós, olha, aqui utilizamos teletrabalho. O trabalho remoto, por exemplo, foi uma coisa que teve um grande incremento com a pandemia. E não há dúvidas de que agora, a pandemia passando, as pessoas, muitas vão ter que voltar ao seu local de trabalho. Mas deixem-me dizer o seguinte, eu acho que uma parte do trabalho remoto vai ficar. E vai ficar muito bem. Porque mesmo para a parte do funcionamento das cidades, das pessoas, se eu, por exemplo, das empresas, se eu, por exemplo, em 5 dias de trabalho, tinha que deslocar 5 dias para o emprego e agora posso ficar um dia em casa, só um dia. Os outros vão para o emprego e o outro dia ficam em casa trabalhando remotamente. Isto significa, se fosse em média numa cidade, 20% das deslocações baixavam logo de um dia para o outro. O benefício social e ambiental da cidade, para além da empresa que não precisa de ter tantos postos de trabalho. No caso da empresa e da parte da transação, isso tem muito a ver com o crescimento do digital, nomeadamente do e-commerce, do comércio eletrónico. Teve um grande incremento. Aqui na Europa teve um grande incremento. Estou certo que no Brasil terá sido a mesma coisa. E agora que já não estamos em confinamento, como digo, estamos fazendo uma vida praticamente normal. Isso não acabou. Vai ficar para sempre. Se virmos, por exemplo, a quantidade de empresas que surgiram de entregas rápidas de produtos em que eu faço uma encomenda hoje, olhem, amanhã é feriado aqui em Portugal. E, portanto, eu estou indo para fora daqui a poucas horas, já vou estar fora, e vamos, é um grupo de amigos, e vamos ter umas fantasias de Idade Média. Eu, se quisesse uma fantasia da Idade Média, o melhor era esperar pelo Carnaval para encontrar numa loja uma fantasia dessas. Aqui não, aqui encomendei, não sei se veio da França ou da Espanha, demorou menos de 48 horas. Isto hoje está tudo muito agilizado. A minha mulher vai muito poucas vezes ao supermercado. Vai só para comprar os produtos frescos. Aquilo que chamamos as encomendas do mês é por comércio eletrónico. Tudo isso vai ficar. Tudo isso gira em torno destes dois eixos. Low touch e o digital. Aquilo que aconteceu é que a pandemia, o mundo já ia nesse sentido. Só que a pandemia acelerou. Em vez de demorar 10 anos, demorou 2. E vou dizer uma coisa, e em muitas coisas eu não quero voltar para trás. Eu já estou muito à frente. Eu não quero voltar para trás. Eu não quero voltar a janeiro de 2020. Eu quero continuar em junho de 2022. Porque houve muita coisa que a pandemia trouxe e que foi boa. Houve muita coisa má. Houve muita gente que morreu. Houve muita gente que perdeu a saúde. Houve muita gente que perdeu o emprego. Mas houve muita coisa boa e o mundo andou mais rápido para a frente. Eu não quero voltar para trás. E no marketing, essas duas coisas, low touch e digital, são claramente dois legados da pandemia. E são importantíssimos até na nossa oportunidade de estarmos juntos hoje, né? Acho que isso... Olha, exatamente. Se fosse há 2 anos atrás, ou há 2 anos e meio, o professor Erlandi nem se lembrava de me convidar. Ele está lá em Portugal, isto é uma maçada, como é ele vem aqui ao Brasil para falar 1 hora, não faz sentido. Nem estava no nosso radar mental
nem no dele, nem no meu, nem de ninguém, dizer, mas pode falar por via digital. Estava fora das nossas perspectivas. É interessante também que não havia o conhecimento também dos usuários dessas plataformas, né? Acho que isso acelerou esse contato, né? E essas novas oportunidades de marketing, né? Sem dúvida, a tecnologia já existia, não havia era o comportamento do consumidor. Né? Isto não quer dizer, Daniel, que o contacto pessoal não seja importante. Sem dúvida. É muito importante. Portanto, longe de mim dizer agora ficamos cada um em sua casa e o digital resolve tudo. Não resolve tudo. Mas o mundo iria sempre para aqui. Muito bem. Bom, nós temos uma pergunta aqui da Roselaine, que diz o seguinte: na esfera pública ou privada, o marketing, na contribuição para a criação de valor, tem o mesmo desafio? Excelente pergunta, Roselani. Em essência, eu diria tem. Na essência tem. Na forma é diferente. A forma é diferente. Mas na área pública, mesmo que eu esteja prestando um serviço de educação, na área da saúde, até na área da justiça, porque eu não posso confundir o marketing com propaganda. Marketing é muito mais do que propaganda. Marketing fundamentalmente é um estado de espírito em que eu procuro saber quem são os meus clientes, o que é que eles desejam. Eu não tenho que fazer sempre aquilo que os clientes querem, porque eu não sou Madre Teresa de Calcutá. Mas marketing significa tudo aquilo que eu fizer, eu não deixo de pensar nos clientes e na maneira como eles vão reagir. Por exemplo, eu não estou a vender nada aqui, mas o Daniel sabe que eu lhe fiz uma pergunta antes de entrarmos para todo mundo nos ver. Sabe qual foi essa pergunta, Daniel? Ainda se lembra? Eu, aliás, perguntei assim, já não sei se sou o professor Erlandi, que é... Sim, mas qual é o perfil das pessoas que nos estão ouvindo? Por outras palavras, eu podia perguntar, quem vão ser os meus clientes? Isto é fundamental. Eu não estou vendendo nada, isto não há aqui um negócio. No entanto, aqueles que me estão ouvindo, nomeadamente a Roselani, é minha cliente. Isto é uma questão de postura e de filosofia. E isso é válido, quer na área privada, quer na área pública. Não tem nada a ver com enganar ou ser menos ético ou não. É verdade, isto é importante. O marketing é uma ferramenta muito poderosa porque me permite influenciar comportamentos. O que significa que a ética tem que ser sempre respeitada. A ética e a lei. E nem sempre uma coisa e outra são respeitadas. Excelente, professor. Excelente. Bom, vamos às perguntas, vamos discutir. Uma outra pergunta, também do professor Adriano Rosa, diz o seguinte: em uma empresa, a pesquisa para inovação entra na equação da atitude? Então, quando o senhor trouxe para nós a discussão, né, da importância da atitude, isso também faz parte dessa pesquisa para a inovação? Eu penso que o professor Adriano Rodas está-se a referir à pesquisa científica. Sim, faz. Eu posso dizer, por exemplo, que orientei há muito pouco tempo uma tese de doutorado sobre a cultura empreendedora das universidades. A universidade são as nossas casas, onde nós trabalhamos. Eu também estou numa universidade, vocês também estão noutra universidade. O professor Daniel Chain também é de uma universidade, portanto, as nossas casas, aquilo que nós queremos é que elas sejam inovadoras, empreendedoras. E é muito interessante porque a cultura das universidades é diferente de umas para as outras. E há universidades mais abertas à inovação e outras menos. Eu fiz, como digo, orientei essa pesquisa de doutorado com uma aluna minha que defendeu a sua tese há pouco tempo, acho que já foi este ano, foi em janeiro ou fevereiro, e tinha a ver exatamente com essa questão da atitude
eu diria, se quiserem, com as soft skills ou até com as social e human skills, e não com hard skills. E não com hard skills. Muito bom, professor. A cultura de pesquisa, né, de desenvolvimento, ela tem que partir desse elo entre a universidade e as empresas privadas também, né, para a pesquisa e desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, né? Tem, já agora, Daniela, até você tocou aí num ponto que é uma obrigação das universidades. Eu penso que no Brasil isto cai muito dentro daquilo que chamam a extensão universitária. Sim. Nós aqui utilizamos uma palavra um bocadinho diferente, mas as universidades, no passado, eram sítios onde se ensinava e onde se pesquisava. E hoje as universidades, dentro da sua missão, encaram um terceiro aspecto. Têm que, de forma proativa, contribuir com o conhecimento que geram para o desenvolvimento da sociedade. Até agora faziam-no, mas não de forma proativa. As universidades têm que ter políticas proativas em que passam o conhecimento que é gerado pela pesquisa para as empresas. E fazem-no como? Com propriedade intelectual, patentes e outras formas, com toda a parte dos parques de ciência e tecnologia, nomeadamente as incubadoras, para a criação de spin-offs e startups, e também com projetos de investigação aplicada entre as universidades e as empresas. É uma área muito importante na gestão das universidades. Eu concordo. E a gente precisa, né? E estamos a caminho disso, viu? A gente evoluiu bastante aqui, pelo menos no Brasil, no estado de São Paulo, principalmente, a essa inovação. Sim, já agora eu posso dizer que ainda ontem estive a ver o ranking de Xangai e a USP é aquela que aparece em primeiro lugar no caso do Brasil. Sim. Portanto, é uma universidade completamente de referência a esse nível. É isso mesmo. Professor, ainda nas provocações, e pelo que nós discutimos aqui, eu pude ter acesso a um artigo que o senhor publicou agora, dia 4 de junho, chamado Reglobalização, numa coluna chamada Dinheiro Vivo. Por que eu vou me remeter a esse artigo, né, para que todos conheçam? Dentro do que a gente trabalhou, né, dessas questões de inovação e marketing, muito tem se falado sobre a economia local e quanto também a pandemia ela reacendeu essa questão da gente fomentar essa economia local e que muitas vezes o empreendedor, pequeno empreendedor, né, dentro dessas comunidades, eles não têm o conhecimento sobre mercado, sobre posicionamento, sobre segmentação e etc, etc. E o senhor usou um termo fantástico, eu queria que o senhor contasse um pouquinho para nós, chamado Slowbalization. Eu gostei muito desse termo, se o senhor puder comentar conosco essa ideia, eu fico muito contente, por favor. Muito bem. Eu começo esse artigo dizendo que a globalização, tal como nós a entendemos, foi um pouco criada, os primeiros passos foram dados quer por Portugal, quer por Espanha no século XVI, e depois veio a Inglaterra e veio a Holanda e vieram outros países que seguiram na mesma direção, que é ver o mundo como um único grande mercado. Pronto. E de facto hoje vivemos num mundo global, em que as mercadorias circulam, digamos, cada vez em mercados alargados, os capitais, a informação. Nós estamos a lidar agora aqui neste momento com a informação, e o mercado de trabalho. Cada vez mais, aqui na Europa, as pessoas estão aqui trabalhando, mas podem ir de repente, o meu filho está tentando ir para a Alemanha, portanto, o que não é muito longe, porque à escala brasileira, vocês dizem que são só 3.000 quilómetros, Berlim é só 3.000 quilómetros, exato, portanto, mas a verdade é que é outro país, e portanto, hoje vivemos todos muito no mercado global. A pandemia, e aliás, pegamos de outra forma, desde o século XVI até agora, a tendência foi esta, mas houve épocas de retração. Durante as guerras, houve uma retração desse fenómeno, houve um abrandamento da tendência. Esse abrandamento nós chamamos slow
globalization. A tendência está lá, mas abrandou. E agora com a pandemia e com a guerra na Ucrânia, que eu acho que nós estamos sentindo bem mais do que vocês aí no Brasil. Sem dúvida. Claramente houve um abrandamento deste processo. Eu, por exemplo, eu quero comprar um automóvel e já me disseram que vai demorar 1 ano a chegar o automóvel. Pelo menos. Em tempo normal, há 3 anos atrás, demorava 2 meses, 3 meses. Encomendava agora, ele era feito na Alemanha, ainda não estava feito, não estou a falar de um automóvel no stand. Entrar em linha de produção na Alemanha, daqui por 3 meses eu tinha o automóvel. Agora disseram, na melhor das hipóteses, demora 1 ano. Porque, por uma razão simples, houve uma disrupção das cadeias de abastecimento. E nomeadamente de várias áreas, em particular no caso dos automóveis e de muitos produtos, que é a parte dos semicondutores. Aqui é a mesma coisa. Portanto, exato, isso é um fenómeno global. E, portanto, eu quero produzir um automóvel, quero produzir um computador, ou um celular, ou assim, não há chips e há quebras da cadeia de abastecimento. Depois também há quebras. Aqui, por exemplo, toda a parte dos combustíveis está aumentando muito, gás e petróleo, e também a parte de cereais, muito por causa da guerra na Ucrânia, e também há falta de alguns metais, nomeadamente alumínio e níquel. E, portanto, hoje vivemos uma época de um abrandamento e uma reconfiguração das cadeias de valor. As cadeias de valor não vão voltar a ser locais, mas vão ser, provavelmente, de maior proximidade. E é esse fenómeno que eu chamo a reglobalização. É uma nova forma de globalização. Pronto. É maravilhoso. E isso tem a ver também com o comportamento do consumidor, né? Porque nós que antes e agora ainda fomos, talvez, elevado ainda a nossa expectativa de fazer o imediatismo acontecer pelo digital, né? Então eu quero um produto, como o senhor falou, eu pedi uma fantasia, chegou em 2 dias, veio da França. Exatamente. Só que existem algumas cadeias que você tem que esperar 1 ano. E será que você está disposto como consumidor a esperar 1 ano? Como é que isso vai configurar na cabeça do consumidor? Nós vamos voltar também ao recondicionamento como consumidor, né? Olha, por exemplo, no caso dos automóveis, há um efeito muito direto. O mercado de segunda mão, não sei como é que se chama aí no Brasil, de automóvel usado. Usado, isso. O preço está subindo muitíssimo. Absurdamente. Aqui está muito caro. Porque não há automóveis novos para entregar. Portanto, há aqui claramente a economia sempre se ajusta. Muito bem. Professor, estou aqui a averiguar aqui nossas bases de informação aqui, de perguntas. Já chegamos no tempo também, né? São 10:55, né? Aqui no Brasil, combinado, senão a organização do evento vai me puxar a orelha. Eu queria deixar esses últimos minutinhos para a gente cumprir o ritual, né? Agradecer esse momento que o senhor nos oportunizou, né, de poder ter uma discussão de altíssimo nível em relação a marketing e à humanidade, né? Eu acho que o senhor conseguiu finalizar, inclusive, com dicas de desenvolvimento pessoal, né, e profissional sobre como encarar a vida, né, em relação às suas habilidades, às suas atitudes, né, e o conhecimento para esse desenvolvimento. Então, não foi só de marketing que nós falamos hoje, falamos de seres humanos, que é a relação que o marketing faz em relação às organizações e tudo mais, né? Professor, o senhor gostaria de deixar uma última mensagem aqui para os participantes que nos assistem agora, por favor? Olha, eu começo por agradecer e reafirmar o gosto enorme, agora não que tenho em estar aqui, mas que tive e, portanto, gostei imenso desta 1h30 que passei convosco, das perguntas que me foram colocadas, da sua moderação. Professor Daniel Chaim, muito obrigado, fantástico. Creio que nunca nos tínhamos encontrado, mas certamente vamos manter o contacto para a frente. Com certeza. Uma palavra, então, para deixar a quem nos está ouvindo. Eu vou pegar muito naquele aspecto que referiu. A dimensão humana e social. O marketing, vamos falar de marketing,
o marketing tem alguns fundamentos e há algumas ciências que estão por trás. Toda a parte, há muitas áreas da economia que estão, da gestão em geral, da psicologia. É preciso não esquecer. A psicologia é um dos fundamentos. Antropologia, sociologia. E é essa dimensão humana que eu acho que nós não podemos esquecer. Reparem, eu às vezes sou acusado de me dizer, mas tu és muito... Porque a minha base é a economia. Sim. E, portanto, é muito economicista. E às vezes, para quem vem da área fora do marketing, isto pode parecer assim um bocadinho chocante. Mas, por favor, nunca desprezem a dimensão humana e social. Porque é com pessoas e sociedades que estão lidando. E não se pode enganar as pessoas e as sociedades eternamente. Elas mais cedo ou mais tarde vão descobrir. Portanto, acho que é muito, muito importante por isso. Até por este aspecto utilitário. É que eu não posso enganar permanentemente. Não é só o valor econômico, né? Não é só o valor económico. Não é só o valor económico, exatamente. E a arte e a dificuldade é conjugar. Não é olhar só para o valor social. É conjugar os diferentes tipos de valor adequados a cada organização. Muito bem. Professor, agradecemos muito a sua participação aqui nesse nosso 6º Saepro. Foi muito bom ter o senhor aqui conosco, né? A todos vocês que nos assistem, muito obrigado pela presença. Espero que vocês estejam aproveitando o evento e também esse momento que pudemos estar juntos. E já faço o convite, né? Daqui a pouquinho já vai começar a mesa redonda Transformação Digital, um caminho para desenvolver e otimizar serviços. Fica o convite a todos. Professor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. A organização do evento, a nossa participação, muito obrigado. Muito obrigado, um gosto.